Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar agora sobre a atuação fonoaudiológica no aprimoramento da comunicação. Mais uma vez gostaria de agradecê-los por estarem assistindo esta videoaula. Meu nome é Alexandre Lira, sou fonoaudiólogo, especialista em voz e atualmente faço mestrado em Ciências da Reabilitação sob a orientação da professora Mauriceia Cassol. Primeiramente, vamos falar sobre o fonoaudiólogo, o profissional fonoaudiólogo, que é o profissional que atua na pesquisa, habilitação e reabilitação da saúde da comunicação humana. Esse profissional, ele é citado por vários pesquisadores, mas especificamente por Bracken, de 2005, essa citação é uma citação que eu gosto porque ele fala o seguinte: os fonoaudiólogos são os profissionais mais indicados para ajudar as pessoas com medo de falar em público ou qualquer outra alteração na comunicação, pois eles são treinados para reconhecer os processos normais e alterados da comunicação. Então, hoje existe uma série de intervenções, treinamentos, cursos de oratória, de comunicação, feito por vários profissionais. Porém, o fonoaudiólogo é aquele mais indicado, porque ele é treinado para reconhecer os processos normais e alterados. Ou seja, desde a aquisição da nossa linguagem até a nossa senescência, até a velhice. O fonoaudiólogo ele é treinado para ouvir, para reconhecer quando uma comunicação não está de acordo. Podemos, então, inferir que o fonoaudiólogo é um profissional mais preparado e capacitado para se trabalhar a comunicação. Não que outros treinamentos, aprimoramentos não tenham efeitos, mas que é bom, é importante nós frisarmos que o fonoaudiólogo é o profissional mais preparado hoje no mercado de trabalho para se trabalhar comunicação. E comunicação é uma competência. Existe um modelo muito conhecido, que é um modelo chamado de CHA, C-H-A, as iniciais de conhecimento, habilidade e atitude, que fala que para que nós possamos ter sucesso profissional, nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós fazemos, precisamos saber fazer, que é a habilidade, e precisamos ter atitude. O conhecimento é o quanto você se dedica na sua profissão para pesquisar, para aprender, para fazer cursos, para se formar em relação ao que você faz. É super importante que você tenha este conhecimento. Porém, ele não é tudo. A habilidade, que é você saber fazer, então vamos colocar aqui no exemplo o fonoaudiólogo. Então eu tenho que ter o conhecimento sobre o que eu estou falando. Eu tenho que fazer uma especialização, um mestrado, fazer cursos, doutorado, enfim. Ler artigos científicos, está cada vez mais atualizado. Isso faz parte da minha competência como profissional. Segundo, eu preciso saber fazer, ser fonoaudiólogo, saber a prática. Então, ter a habilidade de ser um profissional. É importante que eu saiba. E terceiro, a atitude, ela é a mais importante. Nós vamos ver o porquê. Então, dentro desse conhecimento, o sucesso, o conhecimento, ele corresponde apenas a 15%. 25% é habilidade e 60% é atitude. Quando nós estamos com pessoas, com pacientes ou com clientes que querem aprimorar a sua comunicação, muitos deles têm o conhecimento sobre o que fazem, só que não têm a habilidade, às vezes, de se comunicar. Aí que entra a comunicação. A comunicação ela é uma habilidade. Ela é uma habilidade, então ela pode ser desenvolvida. A comunicação está no campo das habilidades, das competências. É o saber fazer, é como você vai expressar o seu conhecimento. Então, digamos, um professor que
pode ter o melhor conhecimento que for, o mais amplo conhecimento, mas se ele não sabe expor esse conhecimento, como ele vai ser compreendido? Não tem como. A comunicação é esse elo, essa habilidade que vai fazer com que ele exponha o seu conhecimento. E, acima de tudo, ter atitude. Porque não importa se eu sei, não importa se eu sei fazer, mas se eu não quiser fazer, eu não vou sair do lugar. É importante que você queira fazer, que você tenha essa atitude. E é isso que nós também trabalhamos junto nos treinamentos que nós fazemos de comunicação. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitude, que geram resultados. Pessoas que acreditam que têm pensamentos negativos sobre a sua comunicação, ou seja, eu não consigo falar em público, me dá um medo, eu não consigo, eu não posso. Então você começa com esses pensamentos que nós chamamos, às vezes, de pensamentos, não só pensamentos negativos, mas de crenças limitantes, também é chamado assim no campo da psicologia. Vão gerar sentimentos, ou seja, se você pensa que não pode, vai gerar um sentimento de quê? Ansiedade, angústia, estresse. E vai gerar uma atitude de medo, uma atitude de você não vai conseguir falar, você vai começar a gaguejar, suar frio, a tremer, sua voz vai ficar trêmula e os resultados vão ser os piores possíveis. Onde a fonoaudiologia atua? No campo da atitude. É nesse campo que nós atuamos. Por quê? Quando nós conseguimos girar a chave da atitude, o nosso corpo ele é um só. O nosso pensamento, nossos pensamentos e o nosso corpo em si, as atitudes que nós temos, elas fazem parte de um único sistema. Quando nós conseguimos atuar junto com os pacientes, com os clientes, mudando a atitude deles, nós, consequentemente, conseguimos mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quando eles conseguem ler um texto, falando de uma forma mais prática, quando eles conseguem ler um texto de uma forma mais clara, fazendo ênfase, pausa, e a gente mostra, olha só, que legal você está conseguindo, a sua articulação está boa, a sua voz está legal, nós estamos trabalhando a atitude, a habilidade e, consequentemente, também a atitude daquela pessoa. Isso vai gerar um pensamento mais positivo, mais autoconfiança, que é super importante em uma comunicação, autoconfiança, e vai gerar sentimentos positivos. E os resultados serão os melhores. Então é importante que a pessoa saiba que essa chave, esse sistema de pensamentos, sentimentos, atitudes e resultados, ele pode ser mudado com o aprimoramento. O programa de aprimoramento das habilidades comunicativas, que é como nós chamamos os treinamentos fonoaudiológicos no ramo de comunicação, eles são treinamentos, programas, melhor falando, porque treinamento às vezes é uma palavra que dá a ideia de você colocar uma forma, colocar algo pronto, uma receita, e não é isso que nós fazemos. Nós fazemos um aprimoramento. Nós aprimoramos aquilo que a pessoa já tem. Então, esse aprimoramento das habilidades comunicativas, ele foi desenvolvido, ele é desenvolvido por meio de pesquisas científicas, com resultados comprovados na prática clínica. Muitos, como eu já havia falado antes, treinamentos que acontecem, que não são realizados por fonoaudiólogos, eles não têm essa comprovação, essas pesquisas científicas dos seus resultados. E o objetivo principal é desenvolver as habilidades de comunicação, treinar os recursos comunicativos para apresentação em público, apresentar uma comunicação assertiva, organizacional, ou seja, dentro da empresa, do trabalho que o profissional atua, ter uma comunicação assertiva, clara e objetiva, e desenvolver autoconfiança e redução da ansiedade e do estresse na comunicação. Nosso
principal diferencial é a avaliação que nós fazemos individualizada, pré e pós-treinamento. É o ideal. Não estou dizendo que todos fazem desta forma. É a forma como geralmente nós atuamos. Principalmente na minha pesquisa de mestrado, que nós trabalhamos com estudantes universitários, fizemos treinamento pré e pós, avaliação pré e pós, e dentro destas oficinas de aprimoramento da comunicação, nós utilizamos protocolos validados e registro em vídeo. Então nós temos o SPSS, que é um protocolo exclusivo de falar em público, de comunicação, protocolo validado. CASO, que é um protocolo de ansiedade, e PSS, que é um protocolo sobre estresse. O nosso programa de aprimoramento ele é realizado por meio da fonoaudiologia na especialidade de voz. Nós temos várias especialidades na fonoaudiologia, voz, motricidade orofacial, temos também fono-oncologia, temos a área de linguagem, uma série de áreas na fonoaudiologia, mas a área de voz, audiologia, a área de voz é a área responsável por estes treinamentos. E a nossa metodologia trabalha com muita prática. Como ele é realizado? Semanalmente, geralmente, é feito de forma semanal, em sessões que podem ser individuais ou em grupo. Podem ser, aí tem outro diferencial. Nós que trabalhamos, às vezes, só na clínica, nós temos a liberdade também de irmos até as empresas, o ambiente de trabalho. E é muito bom quando os funcionários de uma empresa, eles abrem as portas para que o fonoaudiólogo entre. É um campo de trabalho muito grande ainda a ser explorado. Entramos na empresa, fazemos o treinamento e, consequentemente, as pessoas começam a conhecer a nossa área. O potencial que nós temos é muito grande para trabalhar a comunicação destes profissionais. Então, nós precisamos nos valorizar e valorizar a fonoaudiologia, que é uma profissão que hoje tem muito a oferecer para estes profissionais. E o aprimoramento dos recursos vocais, como é que acontece? Vamos mostrar agora para vocês. O aprimoramento dos recursos vocais acontece desta forma. Há uma avaliação, como nós já mencionamos. Essa avaliação ela começa sendo vocal. Nós fazemos a avaliação da voz da pessoa individualmente, gravamos essa voz, fazemos alguns protocolos para ver se há alguma alteração vocal, seja ela de qualidade, articulação, ressonância, enfim, qualquer um parâmetro da voz. Fazemos uma avaliação corporal, de postura, se há tensão, se não há. Fazemos protocolos de autoavaliação, como esses que já citamos. SPSS, que é um protocolo de autoavaliação da sua comunicação, e fazemos uma filmagem. Então, essa série de avaliação ela vai nos dar um perfil de cada um dos nossos clientes. E estes clientes vão ser trabalhados, aprimorados, diante daquilo que nós percebemos em sua avaliação. Logo após esta avaliação, nós fazemos uma realização de oficinas de aprimoramento, onde há exposição do conteúdo sobre a comunicação, que eu acho fantástico, porque precisamos compreender, eu gosto muito de utilizar essa expressão que chama comunicação consciente, onde você deve compreender aquilo que você está comunicando. Não é que você vai se comunicar de uma forma que não é natural, uma forma artificial, não é isso. Mas você precisa conhecer os recursos que você tem, as ferramentas. Então, quais as ferramentas que eu tenho hoje? Eu tenho ênfase, pausa, entonação, eu tenho gestos, postura, contato visual. Eu tenho uma série de ferramentas que a fonoaudiologia me dá. E eu sabendo o que são essas ferramentas,
Por isso que nós fazemos essa exposição de conteúdos, para que as pessoas conheçam o que elas estão trabalhando, que elas possam saber na hora de se comunicar como ela vai utilizar conscientemente cada uma dessas ferramentas na sua comunicação. Prática, nós fazemos muitas práticas com leitura em voz alta, dinâmicas em grupo, para facilitar, às vezes, a pessoa que é muito inibida, para que ela possa se desinibir mais. E trabalhamos também a fala espontânea, fala de improviso. E fazemos, no final, uma reavaliação destes parâmetros. Não existe um número exato de oficinas para serem feitas. Geralmente são feitas, no meu estudo nós fizemos de 6 oficinas, mas podem ser feitas 7, 8, 4, depende da pessoa, depende do quadro, por isso que é importante fazer esta avaliação individualizada ou da pessoa ou do grupo que você está atuando, para que você possa fazer algo muito específico. Não é receita de bolo, é algo específico para aquele grupo que precisa ser trabalhado. É lógico que tem sempre aqueles parâmetros que nós trabalhamos em todos. Então, voz, gesto, postura, tudo os recursos verbais, não verbais e vocais, nós trabalhamos para todos os grupos. Porém, a forma como nós trabalhamos, ela é individualizada para cada situação. Vamos dar agora alguns exemplos de como nós atuamos com os recursos vocais. Então, vamos falar sobre como atuamos com pausas, ênfase e entonação. Então, a pausa, ela gera uma expectativa na informação. Quando você está se comunicando, se você não der pausas silenciosas durante a sua comunicação, você não vai gerar expectativa nenhuma. A sua fala ela não vai ficar atrativa. Não vai ficar uma fala, digamos assim, com expressividade compreensível. A pausa ela ajuda na velocidade da fala. Uma pessoa que fala muito rápido, ela não dá muitas pausas. Ela vai falando, vai falando, vai falando, e aquilo vai acabando o ar, vai sufocando ela vai apertando, fazendo tensão, e pausas quase nenhuma é dada na sua comunicação. Ela ajuda na organização do texto, ou seja, quando nós estamos lendo, nós damos as pausas, vírgulas, pontos, mas quando nós estamos falando, existem também as pausas. Você vai dar à medida que você vai falando, para que a sua fala ela tenha um sentido. Ela serve também para eliminar as barreiras verbais, que é a chamada pausa silenciosa. Barreiras verbais são hesitações, quando você está falando às vezes muito você está procurando uma palavra, tentando lembrar, mas você fica com esse comportamento vocal que é inadequado. Às vezes também você fica muito né, tá, daí, Então, estes comportamentos podem ser eliminados. Inclusive, tem um estudo que fala que só o trabalho com pausas silenciosas foi capaz de eliminar as barreiras verbais que as pessoas tinham, que os sujeitos tinham. Só em eles fazerem essas pausas silenciosas durante a sua fala. A pausa também ajuda na seleção das palavras, quando você precisa resgatar algo que você ainda não lembra. E ela ajuda também na sua tranquilidade emocional. Aqui tem um texto que nós geralmente utilizamos. Esse texto aqui, no início, nós damos sem nenhuma pausa, sem pontuação nenhuma. E nós fazemos essa marcação aqui, é uma marcação que eu criei, tá? Chama-se, um travessãozinho curto, que é a pausa curta, e esse aqui, esse tracinho maior, é uma pausa longa. Eu vou fazer a leitura sem a pausa e com a pausa. Então, a cidade do Recife sofre uma onda de violência devido à greve de policiais militares e do Corpo de Bombeiros durante a madrugada desta quinta-feira. E aí segue.
Quando você não dá pausas, parece que você está disparado, né? E não consegue ter uma junção de ideias, de início, meio e fim. Quando você dá pausas, você está aqui, ó, a cidade de Recife, pausa curta, sofre uma onda de violência devido à greve de policiais militares e do Corpo de Bombeiros. Durante a madrugada desta quinta-feira, foram registrados 8 assassinatos na região metropolitana, número muito acima da média da cidade. Assaltos e depredações também ocorreram em vários pontos. Durante a manhã, um supermercado chegou a fechar as portas para evitar que 4 assaltantes armados entrassem no estabelecimento. Quando você dá essas pausas curtas e longas, você dá mais expressividade no seu texto. E isso é super importante para que você possa ter uma expressividade na sua comunicação. A ênfase. Nós trabalhamos a ênfase da seguinte maneira. Ela é um realce de uma ou mais palavras para valorizar o seu significado. A ênfase ela pode ser aumento de intensidade vocal, prolongamento vocal, prolongar e aumentar a intensidade vocal, separação da palavra ou baixar a intensidade. Vamos ver alguns exemplos. Nesta frase, o presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. O presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. Nós mostramos um texto e nesse texto nós podemos grifar as palavras que nós achamos mais importantes. E essas palavras nós iremos aumentar um pouquinho, neste caso, a intensidade. E a intensidade vai dar uma ênfase àquelas palavras que nós achamos mais importantes. O presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. Mudei a palavra. Então, a palavra que eu acho agora mais importante é hoje. Por isso que eu aumentei um pouquinho a intensidade dessa palavra. O presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. Então, o presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. Sancionou e lei agora se tornaram as palavras mais importantes do texto. E assim nós fazemos. Pegamos um texto, a pessoa que está lendo, ela vai escolher quais as palavras que ela acha mais importante e ela faz a leitura. Depois que ela faz a leitura, ela vai fazer a escolha das palavras e vai enfatizar daquelas várias formas, ou aumentando a intensidade, ou prolongando uma vogal, fazendo prolongamento de uma vogal, ou baixando a intensidade, ou aumentando a intensidade prolongando, separando as sílabas. Existem várias formas de fazer uma ênfase. O presidente sancionou hoje a lei que regulamenta a aposentadoria. Já é outra forma de se fazer. A entonação ela é uma variação da altura e da duração dos fonemas. Tem relação com frequência e ela dá versatilidade vocal. Uma pessoa que não tem entonação na sua fala, ela tem uma voz monótona, sem expressividade, ou seja, com a expressividade que vai gerar um impacto negativo no outro. E ela deve ser de acordo com a intenção, de acordo com o conteúdo da informação. Pode ser ascendente quando ela sobe, descendente ou neutra. O importante é que você tenha flexibilidade. Uma pessoa que tem uma entonação muito igual, digamos assim, você vai falar: as pessoas saíram na rua sem casaco. Hoje está fazendo muito frio. Parece que vai chover amanhã. Ou seja, uma entonação sempre ascendente no final, nesse caso. Vai gerar uma ideia de previsibilidade. É uma pessoa que não tem naturalidade na sua fala.
O importante é que você tenha flexibilidade. Alguns momentos você vai fazer entonações mais agudas, alguns momentos você vai fazer uma entonação um pouco mais grave e em alguns momentos ela vai ser neutra. Vamos ver alguns exemplos. A entonação aguda ou ascendente, ela vai gerar uma expectativa ou ela vai gerar um impacto alegre, surpreendente, uma pergunta, uma dúvida, uma expectativa. Então, quando o conteúdo ele tem estas características acima, ela vai ter geralmente uma entonação ascendente. Hoje o dia está feliz. Tudo bem com você? Olha só, entonações, se você for fazer um desenho, ele vai ser mais ou menos agudo, para cima. Quando você vai falar algo sério, formal, que não tem muita importância, algo trivial, o jantar está servido. A não ser que seja aquele jantar esperado, o jantar está servido, aí a entonação já muda. Percebem que tudo tem relação com o conteúdo que você fala. Ou se a tua informação ela é triste, é uma finalização geralmente, é uma entonação que é uma informação que quer gerar uma credibilidade no outro, mais amoroso, você vai utilizar uma entonação grave ou descendente. Hoje meu dia foi péssimo. Então esse péssimo, ele geralmente vai ter uma entonação descendente ou para o grave. Aqui nós temos alguns exemplos. O frio pegou os paulistanos de surpresa. Então, está gerando uma expectativa, algo positivo. Surpresa! O acidente matou 3 pessoas. Você não vai comunicar um acidente ou uma morte feliz. Não tem relação. É a mesma coisa você dizer assim, o acidente matou 3 pessoas. Ou você não gostava daquelas pessoas, ou você está totalmente fora da casinha. A entonação ela tem que acompanhar o conteúdo da informação. Por isso que está aqui, ó. A forma como você fala tem que estar de acordo com o conteúdo. Não é o contrário. Não é a forma que vai determinar o conteúdo. É o conteúdo que vai determinar a forma. Informações mais neutras. O dólar vale hoje R$ 4,20. Essa informação está bem antiga, né? Se hoje ela fosse dita, com certeza a entonação seria mais alta, porque 4,20 é algo que hoje seria bom. O dólar vale hoje 4,20. Então é algo positivo. Eu falo hoje na atualidade. Mas você pode também falar de uma forma mais neutra. O dólar vale hoje R$ 4,20. A previsão indica tempo ruim. Então aquela informação não faz muita diferença. Por isso que a entonação dela é um pouco mais neutra. Um padrão repetitivo, como eu já mencionei antes, ele gera insegurança, chama a atenção para a forma e não para o conteúdo. E vai causar um desinteresse do seu interlocutor, da pessoa que está te ouvindo. Existem também exercícios de ajuste na atitude. Atitude é uma escolha, faça a sua escolha, a escolha certa. O que é atitude? Atitude, como nós falamos da fórmula da comunicação consciente, coerente e eficaz. O conteúdo que você fala vai gerar uma atitude. Essa atitude é um comportamento, uma ação, é aquilo que vai motivar você a se comunicar. E aí você vai utilizar os seus recursos comunicativos. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de assimilar. Aqui nós temos uma frase. Eu vou para casa agora. Então, se eu quiser colocar uma atitude irritado, eu tenho o conteúdo. O conteúdo é a frase. Eu vou para casa agora. Informação principal. Só que eu hoje estou irritado. A minha atitude agora está de irritado. Porque eu não queria ir para casa. Eu queria ficar aqui na festa. Eu vou para casa agora.
olha só, estou irritado, a minha informação, a minha atitude de irritabilidade moldou a forma como eu estou me comunicando. Eu coloquei mais ênfase, eu coloquei uma intensidade maior na voz, a minha voz ficou um pouco mais grave e com entonações mais pontuais. Percebem aquela fórmula de antes que nós comentamos? O conteúdo vai gerar uma atitude, que é um comportamento, que eu vou demonstrar com a minha comunicação. Se eu fizer agora essa mesma frase, corajoso. Digamos que minha casa está correndo perigo. Ligaram para mim que a casa está tocando fogo, pegando fogo. E eu tenho que salvar minhas coisas, minha família. Eu vou para casa agora. Corajoso. Percebe que a minha voz já muda, que a minha atitude, o meu gesto já muda, a minha expressão facial já muda. A atitude, ela vai mover você, a sua forma de se comunicar. Da mesma forma, feliz, triste, eu vou para casa hoje. Olha só, a minha expressão, a minha voz, a atitude é tudo. E essa atitude nós treinamos para que você consiga falar de acordo com o conteúdo que você está se comunicando. Outro exemplo, meu dia hoje foi inesquecível. Meu dia hoje foi inesquecível. Então a minha voz já fez uma entonação mais aguda no final. Eu já fiz com um pouquinho também mais de intensidade. A velocidade de fala já foi um pouco mais acelerada. Desanimado. Meu dia hoje foi inesquecível. A velocidade diminuiu. A entonação, consequentemente, também foi mais para o grave. Cada uma destas atitudes vai gerar um tipo de comunicação. Sarcástico. Meu dia hoje foi inesquecível. Olha só. A atitude gerou outro tipo de comunicação. Então, também treinamos, aprimoramos a forma como nós podemos nos expressar por meio de uma atitude na comunicação. E finalizando, como você pode organizar uma apresentação? Primeiro, tem que ter domínio do assunto. Tem que dominar. Se você não sabe o que fala, ninguém vai ter credibilidade por você. Faça notas breves. Nunca decore o que você vai falar. Nunca decore sua apresentação. Nunca coloque muitos tópicos. Ou melhor, nunca coloque muitos textos grandes. Coloque tópicos do que você vai falar. Ilustre sempre com histórias, com fatos que aconteceu com você. Isso chama a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Seja amigável quando você estiver falando. Demonstre que você é uma pessoa amigável. Sorria para as pessoas. Olhe as pessoas nos olhos. Use sempre nós ao invés de eu. Fale palavras e frases de impacto que gerem autoconfiança no outro e utilize um vocabulário de acordo com o assunto e com o público, porque não adianta você falar algo de uma forma muito técnica se as pessoas que estão te ouvindo não têm consciência daquilo que você está falando. O seu vocabulário tem que estar de acordo com o seu público. Então, pessoal, seria isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado mais uma vez por assistirem essa videoaula. Se tiverem alguma dúvida, aí está o meu e-mail e meu contato. Um forte abraço e até a próxima!